Olá, sexto ano. Atividade com base em Ciências Naturais, página 107 do caderno Trilhas de Aprendizagens. Leitura do documento ou ouvir o arquivo de áudio sobre plantas e o solo Land Art. Alguns artistas olharam para a natureza como a terra, as folhas, as pedras e etc. e pensaram em arte. Eles resolveram usar a terra e outros materiais ligados à natureza como suporte para fazer as suas artes, uma vez que as pessoas precisavam de uma reflexão sobre o cuidado com o mundo e de um novo olhar sobre o fazer artístico. Nesse momento da história da arte surge um novo movimento artístico conhecido como Land Art, que tira a arte do museu e transforma pedaços do mundo em uma grande tela. Então, o Land Art ele é um movimento artístico, foi um período da arte onde os artistas começaram a fazer arte parecidas, né? Parecidas em que sentido? No sentido de ter uma relação mais próxima com a natureza, tá? De fazer uma obra de arte que fosse feita na natureza e com os materiais da natureza. Isso gerou algumas obras de artes gigantescas, extraordinárias, né? O mundo, a Terra passou a ser a tela, né? O suporte onde o artista podia fazer a obra de arte deles. Então, vamos fazer uma leitura do texto para entender melhor isso. Além de arte, foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. O termo Land Art, se traduzido, corresponde à arte da terra e tem como principal característica a utilização de recursos provenientes da natureza para o desenvolvimento do produto artístico. Ou seja, tudo que eles usam vem direto da natureza, não tem tinta, não tem nada feito em indústria, é tudo natureza. Em outras palavras, o Land Art surgiu a partir da fusão e integração da natureza e da arte, onde a natureza, além de suporte, faz parte da criação artística. Lembra que é suporte? Suporte é o lugar onde você faz a sua obra de arte. Por exemplo, vai fazer uma pintura. Qual é o suporte da pintura? A tela. Vai fazer uma dança. Qual é o suporte da dança? Onde que você faz a coreografia? No seu corpo. Então, aqui no caso do Land Art, o suporte vai ser a natureza, vai ser a própria terra, tá? Aqui tem uma imagem de uma obra de arte que é de Land Art. Eu já vou explicar melhor o que é isso aqui. Os artistas dedicados a essa estética buscavam na natureza a reflexão sobre o fazer artístico. Eles utilizavam, dentre outros materiais, folhas, madeira, galhos, areia, rocha, sal e etc. O intuito, a intenção, era chamar a atenção para a grandiosidade da natureza como local central de experimentação artística, bem como para a ocorrência da efemeridade desta arte. Lembra aqui que é uma obra de arte efêmera? A gente também já estudou. Uma obra de arte efêmera é aquela que o artista ele tem todo o trabalho de montar ou de fazê-la, mas ela se desmancha sozinha. O artista não precisa ir lá desmanchar. Ela se desmancha sozinha por ações do tempo, né? do vento, da chuva, da natureza em si. Tá? Importante destacar que, ao contrário da arte exposta nos museus, o Land Art propõe ultrapassar as limitações do espaço tradicional ao sair deles. Assim, ela é realizada em espaços exteriores e, devido à sua grande dimensão, só é possível conhecê-las dentro de um museu por meio de fotografias. A obra de arte do Land Art, por ela ser feita na natureza, ela acontece fora do museu, né? Então, para que tenha um registro dessa obra de arte, os artistas, depois que montam ela fora do museu, eles vão tirar foto, fazer vídeo para documentar. E aí sim, esses registros é o que vai para o museu, tá bom? Porque muitas vezes essas obras de arte se desmancham sozinhas, né? Então precisa do registro. Sendo a natureza o local de desenvolvimento dessa tendência da arte contemporânea, a arte pode surgir nos mais variados espaços naturais, como praias, mares, lagos, lagoas, desertos, montanhas, campos, planícies, planaltos, entre outros. Aí tem as características desse tipo de arte,
tá? A primeira característica é essa aqui. Fusão da arte com a natureza. A natureza, espaço exterior, é o meio de suporte artístico. Efemeridade da arte, que é o desgaste que ela tem com o tempo, por exemplo, com a chuva, com a neve, com a erosão. Crítica, indústria cultural e comercialização da arte. Como é uma obra de arte que é efêmera, que é feita fora do museu, não tem como você vendê-la, né? Você pode até vender o registro da obra de arte, mas a obra de arte em si não tem como você vender, né? Então, critica a industrialização e racionalidade formal, oposição à arte apresentada nos museus e a utilização de recursos naturais. Essas são algumas características, né? Ela acaba se tornando uma obra de arte crítica com relação a como eu dou valor para a arte em si, né? Só por dinheiro ou eu tenho que dar valor à arte pela reflexão que ela causa nas pessoas, né? Principais artistas. Os artistas mais representativos do land art foram... Aí eu coloquei uma listinha aqui de alguns. O primeiro é o Michael Heizer, artista contemporâneo estadunidense, considerado um dos pioneiros do land art dos Estados Unidos, né, estadunidense. O Duplo Negativo, que essa obra de arte dele foi feita em 1969. Configura sua obra de terraplanagem mais famosa, realizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Segundo o artista californiano, acho que a Terra é o material com o maior potencial, porque é o material de fonte original. Essa obra de arte dele é feita só com terra e na terra. Como que ela é? São duas enormes lacunas em forma de trincheira, que medem 457 metros de comprimento, 15 metros de profundidade e 9 metros de largura. Foram deslocados 218 mil toneladas de rocha, areia e terra para a construção das trincheiras. Então, o que é a trincheira, né? Você afunda aqui a terra, ó, tira um pouco de terra e deixa ela plana para você poder entrar dentro dela. Trincheira era utilizada na guerra para as pessoas poderem se esconder do inimigo e tal, né? Que é você deixar uma parte mais elevada da terra para você poder entrar meio que no buraco, né? Aqui tem uma imagem, ó, aqui tem uma imagem de cima para baixo para você ver o tamanho disso. Aqui a pessoa no meio e o tamanho da parede, né? Que ele montou, que ficou. A terra já estava lá, ele só fez esse caminho, né? Ele tirou a terra, afundou e tirou para poder fazer essa trincheira. Aqui outro ângulo. E aqui uma vista de helicóptero, avião, né? De cima para baixo, para vocês verem o tamanho disso. Legal, né? O segundo artista é o Walter de Maria, ou Walter de Maria. Artista estadunidense, foi um dos pioneiros do land art com a sua obra mais representativa, realizada no Novo México, denominado Campo de Raios. Ela foi feita em 1977. Ela é composta por 400 barras de aço, série de para-raios, em campo aberto que formam uma malha de aproximadamente 1 km. Aqui é a foto do artista, do Walter, e aqui embaixo é a imagem da obra de arte dele. Então, ele colocou num campo, lá num terreno do México, um monte de para-raio, que são essas estacas que vão atrair o raio para elas. Para-raio geralmente fica em lugares altos, né, nas cidades, em prédios, nas escolas, para quando chover e tiver com raio, esse para-raio, esse bastão de aço, ele puxa, ele atrai o raio para cair ali. Porque aí ele manda esse raio direto para o chão e não machuca ninguém, tá? Em vez de o raio cair em qualquer lugar. Aqui, ó, é o para-raio mais aproximado. Então ele coloca uma série deles. E aí a obra de arte é quando esses para-raios eles atraem os raios. Aí eles tiram uma foto. E essas fotos são o registro, né? É o final da obra de arte dele. Bem legal, né? O primeiro faz o land art com tela, o segundo faz com raios e com o solo. O próximo artista é o Robert Smithson. Um dos maiores representantes do land art com um exemplo
Mais conhecido de obra do land art, a plataforma espiral de 1970, construída no Grande Lago Salgado em Utah, nos Estados Unidos. Trata-se de uma gigantesca espiral, uma escultura de terraplanagem feita de madeira e areia que adentra o mar com um comprimento de 457,2 metros e altura de 4 metros. Então ela é gigantesca, essa obra de arte. Então lá nesse mar ele vai e leva um monte de terra e cascalho e pedra e ele monta essa espiral aqui. O legal dessa obra de arte é que em determinadas épocas do ano, quando a maré sobe, ela some, porque a água ela vai cobrir, né? Deixar só uma partezinha de nada para fora. E quando a maré fica baixa, a água vai embora, aí você consegue ver a obra de arte por inteiro. Ela é tão gigante, ó, que de longe, por satélite, com uma câmera muito longe, você consegue ver a obra de arte que ele fez. Bem legal. E aqui embaixo tem uma sequência de imagens de quando ele montou essa obra de arte, ó. Aqui ela não estava pronta ainda, a espiral, tá vendo? Ó, tem um monte de trator, escavadeira. E o artista aqui, ó. Quando ele montou na maré alta, tá vendo? Tinha bastante água. Os próximos artistas é uma dupla. O Cristo e a Jeanne Claudet. Cristo e Jeanne. O Cristo ele era um escultor búlgaro. E a Jeanne Claudet era uma escultora marroquina. Eles formaram um casal de artistas que ficaram conhecidos por suas famosas instalações de land art. Eles utilizavam a técnica de embrulhar, como nessa obra abaixo, cujo edifício do parlamento alemão. Então, ó que legal como é essa obra de arte deles. Eles pegam esse edifício que já existia lá há muito tempo na Alemanha e eles embrulham com tecido. Ó, que grande, enorme, né? Não foi feito de um dia para o outro, teve todo um projeto, depois teve todo o processo para montar. Só os dois, todas essas obras, os artistas eles não montaram sozinhos, viu? Eles fazem o projeto, o desenho, depois eles contratam outras pessoas para poder montar a obra de arte para eles. Aqui é outra obra de arte dessa dupla. Eles embrulharam essas ilhas em Miami. Olha que legal. Tudo com tecido. Depois eles retiram, não deixam lá para sempre não. Aqui eles uniram, né? Juntaram essas duas montanhas com um varal de tecido. É uma cortina de tecido laranja. Legal, né? E o último artista é o Richard Long. Escultor e pintor inglês, é um dos mais proeminentes artistas do land art. Explora muito em seu trabalho as formas geométricas, desde círculos, linhas, espirais, sendo muito famosas suas esculturas de pedra. Segundo ele, aí tem a fala dele: eu gosto do fato de que cada pedra é diferente da outra. Da mesma maneira, todas as digitais, ou flocos de neve, ou lugares são únicos. Então, por que não dois círculos não podem ser iguais? Opa! Nas obras de paisagem, as pedras são do lugar e permanecem ali. A seleção das pedras é geralmente aleatória. Também as pedras individuais estarão em lugares diferentes dentro da obra de cada vez. No entanto, é sempre a mesma obra, que torna-se a fazer. Então aqui ele fala que ele faz sempre o mesmo tipo de obra de arte, mas elas acabam sendo diferentes, porque são feitas em lugares diferentes. E apesar de ele usar pedra, cada pedra tem o seu formato, né? Então elas são diferentes, assim como as nossas digitais. Todo mundo tem digital, mas cada pessoa tem a sua própria digital. Não tem ninguém no mundo com uma digital igual à sua, né? Aí tem aqui 2 exemplos de obras de arte dele. Ele sempre vai fazer obras de arte assim, que são círculos, formas geométricas, espirais, usando também materiais da natureza e na natureza. Aí a curiosidade do land art. Precisamente na década de 60 e 70, junto ao desenvolvimento do land art, que os conceitos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade passam a adquirir maior importância no cenário mundial. Essas obras de arte, elas acabaram provocando uma reflexão nas pessoas,
com relação à preservação do meio ambiente, a um ambiente sustentável, ao cuidado com o mundo em si, tá? Justamente por conta dessa relação com a natureza. A professora deixou aqui embaixo alguns vídeos para vocês assistirem, tá? A maioria é bem curtinho. Então, ó, o primeiro vídeo é sobre a primeira obra de arte do duplo negativo, que é aquela obra de arte das trincheiras, que foi feito com as escavadeiras lá na Terra. O segundo vídeo, também curtinho, é sobre a segunda obra de arte, que é dos para-raios. O terceiro vídeo, também curtinho, na verdade, aqui são dois vídeos, ó, do mesmo artista, né? Que é a plataforma em espiral. O primeiro vídeo mostra como ela tá há pouco tempo. E o segundo vídeo mostra o processo de criação dela. Então, acho que vale a pena assistir os dois. Não são longos, não. E o último videozinho que a professora colocou é um vídeo um pouquinho mais longo. Tem, acho que 9 minutos, mais ou menos. Mas ele é bem legal, porque ele mostra não só as obras de arte que tem acima do Cristo e da Jeanne Claudet, aquele que embrulhou o parlamento, mas também outras obras de arte deles, um pouquinho da vida do artista, tá bom? Então assiste que é bem legal. Terminou de ver os vídeos, vem para a atividade 13. Fazer uma obra de arte de land art. Selecione um material da natureza como terra, folha, pedra, galho, flores, areia e etc. E faça uma composição artística utilizando o material escolhido. Enviar a fotografia da atividade na plataforma para avaliação. Veja o vídeo abaixo para auxiliar nas ideias. Então, eu deixei algumas imagens aqui. O que você vai fazer? Você vai escolher algum material da natureza, pedra, algum desses exemplos que eu dei aqui no textinho. E você vai montar algum desenho, alguma imagem utilizando esses elementos da natureza. Por exemplo, aqui nessa primeira tem uma tartaruguinha de pedra, aqui uma árvore feita de folha e madeira e barro. Aqui nesse outro caso são pétalas de flores, tá? Procura não arrancar flor, folha de nada, viu? Usa o que tiver já no chão, o que você encontrar num cantinho, no chão, no quintal, tá bom? E aí, eu deixei um vídeo aqui embaixo para quem quiser ter algumas ideias de inspiração para saber como fazer a obra de arte de vocês, tá bom? Terminou de fazer a atividade, tira uma foto e envia na plataforma para avaliação. Boa atividade!